Item número: SCP-035. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção: SCP-035 deve ser mantido dentro de uma caixa de vidro hermeticamente selada, com no mínimo 10 centímetros de grossura. Esta caixa deve ser permanentemente contida em uma câmara blindada com aço, ferro e chumbo. As portas devem ser triplamente trancadas a todos os momentos, exceto para permitir a saída ou entrada de funcionários. Pelo menos 2 guardas armados devem estar constantemente posicionados. Os guardas devem permanecer do lado de fora, e não possuem permissão para entrar na câmara de contenção sob nenhuma circunstância. Um psicólogo treinado deve sempre permanecer na área. Pesquisadores nunca devem tocar SCP-035. SCP-035 deve ser movido para uma nova caixa selada a cada 2 semanas. A caixa anterior deve ser eliminada através de SCP-101, uma vez que este objeto não mostra nenhuma reação adversa à corrupção de SCP-035. Qualquer indivíduo que entrar em contato com SCP-035 enquanto este estiver possuindo o hospedeiro deve ser imediatamente avaliado psicologicamente. Descrição: SCP-035 possui a aparência de uma máscara de comédia, feita de porcelana branca, entretanto, ocasionalmente adota a forma de uma máscara de tragédia. Nesses eventos, todos os registros visuais de SCP-035, como fotografias, vídeos e até ilustrações, automaticamente mudam para refletir a nova aparência do objeto. Um líquido viscoso degenerativo e altamente corrosivo escorre constantemente dos olhos e boca de SCP-035. Qualquer objeto físico que entre em contato com a substância apodrece lentamente durante um certo tempo, dependendo do material, até se desfazer completamente em uma poça do contaminante. Vidro parece reagir mais lentamente a este efeito do que qualquer outra substância, motivando a construção de seu receptáculo de contenção. Organismos vivos que entrem em contato com a substância reagem da mesma forma, sem possibilidade de recuperação. A origem do líquido é desconhecida. O líquido só é visível pela frente, e não surge nem é visível pela parte de trás do objeto. Indivíduos entre 1,5 e 2 metros de distância de SCP-035, ou mantendo contato visual com o item, sentem uma forte compulsão a colocá-lo em sua face. Quando SCP-035 é vestido sobre a face de um indivíduo, uma frequência alternativa de ondas cerebrais originadas de SCP-035 sobrepõe as do hospedeiro, efetivamente apagando-as e provocando a morte cerebral do indivíduo. O sujeito então alega ser a consciência contida em SCP-035. Os corpos dos possuídos apodrecem em ritmo acelerado, eventualmente tornando-se pouco mais que cadáveres mumificados. Todavia, SCP-035 possui a habilidade de manter controle cognitivo do corpo possuído mesmo após receber quantidades severas de dano estrutural, e até quando o corpo se torna mecanicamente incapaz de movimento. Nenhum efeito é observado quando o objeto é colocado sobre a face de um animal. Diálogos com SCP-035 foram frutíferos. Pesquisadores aprenderam diversas informações sobre outros SCPs e sobre história em geral, pois SCP-035 alega ter pessoalmente presenciado diversos eventos históricos. SCP-035 demonstra uma personalidade carismática e altamente inteligente, sendo simpático e lisonjeador com todos com quem conversa. SCP-035 obteve classificação no 99º percentil em todos os testes de inteligência ou aptidão que realizou, e parece possuir memória fotográfica. Contudo, análises psicológicas revelam que SCP-035 possui uma natureza levemente manipulativa, capaz de forçar mudanças súbitas e dramáticas no estado psicológico do interlocutor. SCP-035 é altamente sádico, induzindo alguns indivíduos a cometer suicídio e transformando outros praticamente em escravos irracionais, utilizando somente persuasão linguística. SCP-035 afirmou possuir conhecimento íntimo sobre o funcionamento da mente humana que, com tempo suficiente, conseguiria alterar as opiniões de qualquer indivíduo. Adicional,
SCP-035 foi encontrado em uma cripta selada, em um lar abandonado em Veneza, 1800 e adendo 035, 1. Descobriu-se que SCP-035 é capaz de possuir qualquer coisa com formato humano, incluindo manequins, cadáveres e estátuas. SCP-035 foi capaz de fazer todos estes objetos se moverem, acabando com a necessidade de expor cobaias vivas a SCP-035. Entretanto, qualquer objeto que possuído inevitavelmente apodrecerá até seus movimentos cessarem. Adendo 035, 2. SCP-035 executou uma tentativa de fuga, convencendo diversos funcionários da equipe de pesquisa a ajudá-lo a obter liberdade. A insurreição fracassou. Todos os funcionários em contato com SCP-035 foram rescindidos e as avaliações psicológicas foram implementadas para qualquer indivíduo que entre em contato com o objeto no futuro. Adendo 035, 3. Foi determinado que SCP-035 é capaz de telepatia, na posse ou não de um hospedeiro, podendo inclusive penetrar no subconsciente de indivíduos e utilizar o conhecimento obtido em seu benefício. Extrema cautela é necessária ao escolher indivíduos para dialogar com SCP-035. Adendo 035, 4. SCP-035 expressou interesse em outros SCPs, particularmente em SCP-517 e SCP-682. Doutor. Expressou preocupação de que, caso SCP-035 consiga se unir a um destes SCPs, suas habilidades regenerativas anulariam sua corrupção, servindo como hospedeiros permanentes a SCP-035. Adendo 035, 5. Após diversas outras tentativas de fuga, e após revisar os registros de incidentes de SCP-035, o Comando Superior ordenou que o objeto deve ser permanentemente selado na instalação e proibido de receber novos hospedeiros. Diversos funcionários protestaram contra esta decisão, alguns chegando ao ponto de irromper em violência física. Como resultado, todos os funcionários que entraram em contato com SCP-035 foram executados. Doravante, todos os funcionários trabalhando com SCP-035 devem ser rotacionados frequentemente, e o contato deve ser limitado ao mínimo possível, mesmo durante o estado dormente do objeto. Adendo 035, 6. Funcionários a 10 metros de distância de SCP-035 recentemente relataram sentir desconforto, afirmando poder ouvir sussurros ininteligíveis. Outros sofreram enxaquecas fortes. O objeto tem sido monitorado, mas não existe alteração em seu comportamento dormente, e nenhum ruído pode ser gravado. A proposta de restabelecer a entrega de hospedeiros a SCP-035 foi sugerida novamente, ainda que em caráter temporário, para descobrir se isto produz alguma alteração no comportamento do objeto. Negado. Adendo 035, 7. As paredes da cela de contenção de SCP-035 começaram repentinamente a secretar uma substância negra. Testes realizados na substância revelaram se tratar de sangue humano, altamente contaminado com diversos agentes desconhecidos. A substância é corrosiva, com um pH de 4,5, e sua presença prolongada apresenta efeitos negativos na integridade estrutural das paredes. Notavelmente, o líquido parece estar formando padrões nas paredes. Diversos segmentos aparentam ser parágrafos escritos em diversas línguas, incluindo italiano, latim, grego e sânscrito. A tradução está pendente. Outros segmentos parecem ser diagramas representando sacrifícios e mutilações ritualísticas, prometendo benefícios arcanos para quem cometê-los. Diversas pessoas expressaram choque ao notar que todos os sacrificados possuem grande semelhança a outros funcionários e seus entes queridos, colocados frequentemente em posições conflitantes. Pesquisadores examinando estes padrões no interior da câmara reportaram terem ouvido sussurros altos e estridentes, assim como risadas enervantes em intervalos irregulares.
As equipes diariamente trabalhando próximas à unidade de contenção de SCP-035 sofreram danos morais catastróficos, com um aumento sem precedentes das taxas de suicídio de funcionários da área, tendo eles entrado em contato com SCP-035 ou não. A única mudança no comportamento dormente de SCP-035 está relacionada à caixa de vidro utilizado na contenção. A degradação do recipiente acelerou consideravelmente, provocando estilhaços ocasionais no vidro e fazendo com que o contaminante de SCP-035 se espalhe pelo ambiente. Isto ocorre frequente nos momentos mais inoportunos, resultando, até agora, em 6 feridos e 3 mortos entre os funcionários das equipes de pesquisa e de limpeza. Adendo 035-8. Considerando os suicídios/homicídios em massa dos membros da equipe de pesquisa encarregada de traduzir as passagens obtidas na cela de contenção de SCP-035, os danos morais na área e as perdas de funcionários por morte ou insanidade, foi decidido que as superfícies internas e externas da cela de contenção devem ser cobertas por SCP-148, para, com sorte, bloquear os altos níveis de negatividade emitidos por SCP-035. Adendo 035-9. O uso de SCP-148 produziu bons resultados, fazendo com que a moral e o índice de suicídios retornassem a um estado quase igual ao anterior a SCP-035. Entretanto, o material parece amplificar a negatividade dentro da câmara, criando um efeito estufa em seu interior. Funcionários relatam sentir um pesado sentimento de pavor, medo, ódio e depressão, assim como ouvirem sussurros constantes quase inaudíveis, imediatamente após entrar no ambiente. Estadias prolongadas na câmara provocam enxaquecas fortes, tendências suicidas, hemorragia dos vasos sanguíneos em volta dos olhos e dentro da boca e nariz, hostilidade, e aumento do volume dos sussurros a níveis ensurdecedores, alternados por constantes risadas escarnecedoras. A exposição por mais de 3 horas faz com que os indivíduos entrem em estado de psicose profunda, tentando ferir a si mesmos ou outras pessoas. A maioria começa a falar em latim ou grego, independente de conhecimento prévio destas linguagens. A quantidade de sangue nas palavras e diagramas aumentou consideravelmente. As paredes estão ficando aglomeradas, fazendo com que as formações se sobreponham. A substância tornou-se mais resistente à limpeza e ainda mais corrosiva que antes, com um pH de aproximadamente 2,4. Estima-se que a vida útil das paredes seja de no máximo 2 meses, antes que sua substituição seja necessária. Está ficando gradualmente mais e mais difícil conter SCP-035, e o debate sobre conceder novos hospedeiros foi novamente proposto. Negado. Adendo 035-10. As paredes, teto e piso da cela de contenção de SCP-035 estão agora completamente saturados com sangue. Todos os funcionários entrando ou guardando a área devem vestir trajes completos de proteção ASMART. Tentativas constantes de limpeza estão sendo executadas. Adendo 035-11. A magnitude, intensidade e reincidência dos fenômenos que ocorrem dentro da câmara de SCP-035 aumentaram de maneira alarmante. Foram verificadas ocorrências onde a porta da cela se tranca sozinha com funcionários em seu interior, permanecendo selada por algum tempo. Membros se formam nas poças de sangue maiores e frequentemente tentam agarrar ou ferir indivíduos próximos. Aparições turvas começaram a ser vistas pelos funcionários. Dispositivos eletrônicos não funcionam mais dentro da câmara e suas luzes não podem mais ser acesas, ainda que não exista motivos físicos para esta falha, forçando aqueles entrando na cela a usar fontes de luz não elétricas. As medidas de limpeza não estão tendo efeito algum na câmara, e as paredes estão degradando em ritmo acelerado, forçando sua substituição semanal, fortemente dificultado pela quantidade de sangue. Talvez seja necessário mover SCP-035 para uma nova cela, selando e separando a câmara atual do resto das instalações.